Olá, eu sou a professora Patrícia Muriel, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora do 30º Congresso Médico Acadêmico, também da Unicamp, o COMAL, pelo convite de eu estar aqui hoje falando um pouquinho com vocês sobre a farmacoterapia na geriatria. Bom, para a gente iniciar, a gente vai conversar um pouquinho sobre como é classificado e quem são os indivíduos classificados como idosos. Segundo a OMS, um indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos é classificado como idoso. No nosso país, pelo Estatuto, do Idoso e pela Sociedade Brasileira de Geriatria, também tem essa classificação de indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos sendo idosos. Em 2020, começou a tramitar um projeto de lei aqui no nosso país para mudança, falando o seguinte, que idosos serão aquelas pessoas com idade ou superior a 65 anos. Se a gente coloca no DEX ou no MESH o termo idoso, ele vem como definição pessoa de 65 a 79 anos de idade, e também tem um outro termo que é o idoso de 80 anos ou mais, que como definição é a pessoa de 80 anos de idade ou mais idosa. Essa definição é importante, uma vez que esse grupo é muito diferenciado entre eles mesmos, entre si, e também é muito diferenciado entre os outros grupos etários quando a gente fala em metabolização e a gente fala em metabolismo de fármacos em relação também à farmacoterapia, adesão ao tratamento, e a gente vai discutir um pouquinho isso hoje. Como sabemos, a população do mundo vem envelhecendo rapidamente, e aqui a OMS mostra, que em 2020 a gente tinha 1 bilhão de idosos no mundo. Em 2030, pela projeção, nós teremos 1,4 bilhão e já em 2050, 2,1 bilhões de pessoas idosas. Esse crescimento, da população idosa não é só nível em alguns países de primeiro mundo, mas praticamente em todos os países mundiais. A gente observa isso no Brasil, esses dados são do IBGE, onde a gente vê aqui a pirâmide, populacional, mostrando que lá em 1940 o grupo de idosos era muito pequeno em relação à base da pirâmide, que era muito maior. E ao passar dos anos, a gente pode ver aí 1980, 2018, o afunilamento dessa pirâmide, ou seja, o número de idosos aumentando e o número de mais jovens diminuindo em relação a 1940. Em 2060, a projeção é que a gente tem aí uma igualdade, entre as diferentes faixas etárias. E por que é importante a gente discutir esse aumento de idosos, na população em geral? Quando a gente fala de idosos, pessoas com idade mais avançada, a gente sabe que existe, uma incidência crescente de doenças. E com isso existe uma maior necessidade, de medicamentos, e a gente vê uma maior prescrição então de medicamentos para esse grupo etário. A prescrição de medicamentos para esse grupo etário é um grande desafio para os clínicos, e aqui eu elenco 4 desses grandes desafios. Eles estão separados, mas vocês vão ver que eles não estão dissociados. Quando a gente pensa em prescrição de medicamentos na geriatria, esses 4 parâmetros têm que estar conjuntos para a gente ter, então, uma melhor prescrição para esse grupo. Então, vamos avaliar aqui, esses desafios. O primeiro deles é a polifarmácia, que na verdade aí a gente, como eu já disse, existe uma incidência crescente de doenças com a idade, existe uma crescente número de medicamentos prescritos e muitas vezes alguns deles são desnecessários.
Outro ponto importante a ser discutido é a alteração fisiológica associada à idade. A gente vai discutir ponto a ponto daqui a pouquinho, mas essas alterações fisiológicas, quando a gente fala de fármacos, a gente vê alterações importantes tanto na absorção como na distribuição, na metabolização, excreção em receptores e neurotransmissores, fazendo então com que haja alteração aí de fármaco livre, de efetividade e de reações adversas. E por falar em reação adversa, né, essa faixa etária tem um maior risco dessas reações adversas, muitas vezes devido às alterações fisiológicas, e também temos um aumento de interações medicamentosas, possivelmente pela polifarmácia. Com isso, um aumento de interações medicamentosas pode aumentar o risco também de reações adversas. Nós temos então hoje, né, muita discussão em literatura, muitos trabalhos publicados de listas, né, de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, ou seja, medicamentos que deveriam ser evitadas a prescrição ou, quando prescritos, monitorado alguns parâmetros. A gente também vai discutir um pouco melhor sobre isso. E por último, mas não menos importante, a gente tem problemas de adesão ao tratamento. Ou porque é uma polifarmácia, o que dificulta, né, a ingestão desses comprimidos, ou porque é comprimido e o paciente não consegue fazer a ingestão e aí vai fazer uma maceração de um comprimido inadequadamente. Então, esses fatores ligados ao problema de adesão é super importante a gente monitorar, tá? Então, como visto aqui, a gente não tem esses desafios isoladamente, mas a polifarmácia pode aumentar o risco de interação, que pode levar a reação adversa, sendo que a polifarmácia pode aumentar problemas de adesão, e essas alterações fisiológicas, né, aumentando aí o risco de reações também. Então, isso é um conjunto, né, de fatores que levam a gente pensar e usá-los em relação a uma melhor prescrição de medicamentos nessa faixa etária. Também lembrando, né, que esse grupo de faixa etária, a gente vai ter aí um aumento, né, da incidência das doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, neoplasias, entre outras, e também aparecimento das síndromes geriátricas, como, por exemplo, deterioramento cognitivo, transtorno depressivo, o delírio, instabilidade e quedas, síndrome de imobilidade e úlceras por pressão, uma má nutrição, constipação intestinal, incontinência fecal e incontinência urinária. Todas as síndromes geriátricas e as doenças crônicas, né, levando uma necessidade de um tratamento mais adequado e, por muitas vezes, a inclusão de muitos medicamentos nessa prescrição. Além de medicamentos prescritos, um dos problemas que nós temos visto muito é o problema da automedicação. A automedicação não é só na faixa etária de idosos, é em todas as faixas etárias, mas em idoso é um grande problema, uma vez que eles já têm um grande número de medicamentos prescritos e colocando mais medicamentos porque eles querem, né, se automedicando, acaba aumentando o número de medicamentos e com isso levando a polifarmácia a um aumento de reações adversas e assim por diante, como a gente já discutiu. Então aqui eu trago um trabalho para vocês, publicado em 2018, aonde eles avaliaram, né, a automedicação entre 2016 e 2010 nessa faixa etária de idosos brasileiros. A gente observa aqui, ó, que existia um aumento de automedicação nessa curva mais clarinha aí em 2010 relacionado a 2016 nessa faixa etária. E os medicamentos para o sistema nervoso, sistema esquelético, sistema respiratório e trato alimentar e metabolismo foram os medicamentos que foram mais utilizados por esses idosos como automedicação. Se a gente observar os 10 medicamentos que eles utilizam mais como automedicação, a gente tem a dipirona em combinação,
a gente tem os polivitamínicos e a gente tem o bisacodim. Por que é importante a gente saber ter esse dado, né, do que é mais utilizado como automedicação? Principalmente quando for fazer uma prescrição para esse paciente e ver se, e orientar também sobre o uso de automedicação e se ele faz para a gente ter o cuidado em relação às interações medicamentosas que isso pode ocorrer. Bom, falando na polifarmácia, né? Como a gente poderia aí classificar o que é uma polifarmácia? Polifarmácia é o uso de 5 ou mais medicamentos prescritos ou não, ou seja, o uso de 5 ou mais medicamentos, independente se eles foram prescritos ou não, né? Um estudo brasileiro publicado em 2016, ele constatou que 93% dos idosos usavam pelo menos um medicamento prescrito e 18% desses estavam em polifarmácia. Lembrando que a polifarmácia pode aumentar, então, reações adversas e interações medicamentosas. Existe, né, uma subutilização de medicamentos e polifarmácias no idoso. Na verdade, existe uma dificuldade da prescrição, porque, na verdade, geralmente esse grupo é excluído dos estudos clínicos. Então, a gente tem um problema aqui, né, de realmente ter grandes evidências de estudos de medicamentos nesse grupo, e a complexidade da farmacoterapia é muito grande também nesses pacientes. Bom, vimos a polifarmácia, vamos discutir um pouquinho mais sobre ela. Mas, sempre quando a gente fala em polifarmácia e em medicação para idoso, a gente não pode esquecer que existem alterações fisiológicas importantes nessa idade que faz com que o metabolismo do fármaco seja alterado. Então, vamos ver um pouquinho delas. A primeira alteração fisiológica importante aí é relativa à alteração na absorção desses fármacos. Então, a idade, né, esses pacientes idosos, eles têm um aumento de pH gástrico, eles têm uma redução do esvaziamento gástrico, uma redução da motilidade intestinal e uma redução de fluxo sanguíneo. Todos esses fatores fazem com que haja uma menor absorção dos fármacos. Além disso, se a gente pensar em fármacos administrados via intramuscular, se o paciente está acamado, vai ter uma redução de absorção desse tipo de fármaco por essa via, uma vez que existe uma redução de fluxo sanguíneo regional e uma redução de massa muscular. A gente também pode observar alterações em relação à distribuição dos fármacos. Então, se a gente observar, nessa faixa etária, a gente vai ter aí uma redução na quantidade de albumina sérica, fazendo então um aumento da quantidade, que a gente tenha, né, um aumento da quantidade de fármaco livre, principalmente os fármacos ácidos fracos, fazendo então que existe um aumento de fármaco livre, aumentando a toxicidade desses fármacos. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, para a gente não ter, mesmo em doses habituais nessa idade, um aumento de fármacos livres causando uma toxicidade. Outro ponto na distribuição é o aumento da quantidade da glicoproteína ácida, fazendo então com que haja uma redução da quantidade de fármaco, no caso fármaco básico, não ligado. E isso faz que haja uma redução de efetividade deste fármaco nessa faixa etária. Outro ponto também na distribuição é que a gente tem um aumento da gordura, né, uma redução de massa magra e diminuição de água corporal total. Essa alteração faz com que exista um aumento de volume de distribuição de fármacos lipossolúveis e uma redução do volume de distribuição de fármacos hidrossolúveis. Vocês sabem, né, que
essa distribuição do fármaco está intimamente ligada à sua efetividade e toxicidade. Então, isso também pode acarretar aí um aumento, né, de toxicidade, diminuição de efetividade de alguns fármacos. Quando a gente fala em metabolismo, a gente vai ter nessa faixa etária uma redução da massa de fígado, uma diminuição de atividade enzimática, né? Ou seja, as enzimas metabolizadoras de fármacos, principalmente as enzimas ligadas à CYP, né? Elas têm uma atividade diminuída, além também da gente ter uma redução de fluxo sanguíneo hepático. Então, tanto a redução da massa do fígado, como as enzimas metabolizadoras e como uma redução de fluxo sanguíneo hepático, faz com que haja um aumento na concentração plasmática dos fármacos, podendo então, por exemplo, aumentar essa toxicidade ou diminuição de efetividade. E também a gente tem alguns fatores relacionados à excreção, por exemplo, a redução da massa renal. A gente tem a diminuição da filtração glomerular, né, com a idade também, e a diminuição de fluxo sanguíneo. Com isso, existe um prolongamento da meia-vida desses fármacos. Então, tem que também tomar cuidado aí em relação à toxicidade. Muitas vezes tem que ser feito um ajuste de dose, né, principalmente aí em relação à filtração glomerular desse paciente para alguns fármacos. Outras alterações fisiológicas que a gente pode relatar aqui são relações, por exemplo, na farmacodinâmica, né, desse fármaco, alterando a quantidade ou a sensibilidade, ou os dois, de receptores e de neurotransmissores. Além disso, nessa faixa etária, a gente tem um aumento de permeabilidade da barreira hematoencefálica e redução da atividade da glicoproteína P, né, relacionando aí a bomba de fluxo. Com isso, a gente tem um aumento da concentração de alguns fármacos no sistema nervoso central, e isso é extremamente importante aí para essa faixa etária. Então, falando um pouco aí da polifarmácia, falando um pouco aí do que a gente viu dos fatores, né, fisiológicos que estão alterados nessa faixa etária, a literatura traz para a gente alguns critérios, algumas publicações baseadas aí na fisiologia desse paciente, baseado em doenças que essas pessoas possam ter, em problemas renais, por exemplo, que essa pessoa possa ter, e classificam isso como medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Então, a gente tem listas, né, relativas aos medicamentos que a gente classifica como potencialmente inapropriados. A primeira lista, e a mais conhecida, é a lista de Beers, e que foi atualizada aí em 2019, né, pela Associação Americana de Geriatria, ok? Então, essa é a mais conhecida e uma das mais utilizadas. O critério de Beers, ele divide, então, esses medicamentos potencialmente inapropriados em 5, não são classes, mas em 5 pontos, tá? Em 5 tipos ou 5 classificações, melhor falando. Então, a primeira delas, medicamentos que devem ser evitados em idosos em geral, ou seja, aqueles medicamentos que, independente desse idoso ter ou não ter alguma comorbidade, ele deve ser evitado a prescrição deste. Segunda classificação, medicamentos que devem ser evitados em idosos com certas doenças e síndromes. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco para vocês. Terceira classificação, medicamentos que devem ser usados com precaução. Quarta, interações medicamentosas que podem causar efeitos adversos importantes. E ainda, quinto, medicamentos que vão precisar de ajuste de dose baseado na função renal do paciente. Para ficar mais claro, eu vou dar exemplos aqui para vocês. Bom, então vamos dar uma olhada nessa tabela. As 5 classificações, certo? A primeira delas, a gente deve evitar exemplos, benzodiazepínicos, uma vez que estes aumentam o risco de comprometimento cognitivo, delírio, queda e fratura do paciente.
Também devemos evitar alguns antihistamínicos, principalmente os antihistamínicos de primeira geração, como difenidramina e dimenidrato, dimendrinato, desculpa. Uma vez que esses antihistamínicos de primeira geração vão causar intensos efeitos anticolinérgicos, por exemplo, dentre esses efeitos, né, boca seca, confusão, constipação. Na segunda classificação, seriam alguns fármacos que devem ser evitados em determinadas doenças e síndromes. Por exemplo, na doença de Parkinson, antieméticos como a metoclopramida e a prometazina devem ser evitados, uma vez que esses efeitos anticolinérgicos pioram os sintomas dessa doença. A terceira classificação, usar com precaução, exemplo, diuréticos, carbamazepina, antipsicóticos, uma vez que esses medicamentos podem causar hiponatremia. Então, se você for utilizar, você deve monitorar o sódio sérico no início do tratamento e após a cada alteração de dose, como prevenção, né, ou para você conseguir enxergar o mais rápido possível uma possível hiponatremia devido ao uso desses medicamentos. A quarta classificação, evitar combinação, monitorar interações medicamentosas. Um exemplo, corticoides com os AINES, né? Se tiver essa prescrição, ela deveria ser evitada. Se não tem como evitar, a gente vai ter que monitorar. Então, a gente vai ter um risco aumentado de úlcera péptica, sangramento gástrico. Se não tem como evitar, a gente vai ter que, então, interferir e providenciar uma proteção gástrica. E, por fim, a quinta classificação, que seria o ajuste de dose, como, por exemplo, né, ranitidina, cimetidina e famotidina, em pacientes com clínicas de creatinina menor que 50 ml por minuto, certo? São exemplos aí, né, de medicamentos que constam nessa classificação de Beers. Recomendo a todos que tenham sempre à mão, né, essas classificações, no caso de uma prescrição para pacientes idosos. Existem outras classificações? Sim, existe. Existe essa também bastante conhecida, que é a Stop Start, tá? Ela já está na sua versão 2, que foi publicada em 2015, que também traz aí medicamentos que devem ser parados e medicamentos que, quando iniciados, a gente teria que ter um controle maior aí nessa prescrição e dessa evolução desse paciente. Nós também temos no Brasil o Consenso Brasileiro, né, que foi publicado. Então, a gente tem esse Consenso Brasileiro de Medicamentos Potencialmente Inapropriados para Idosos. Ele levou em conta, né, para fazer esse consenso, os critérios de Beers e o de Stop, que a gente acabou de ver, e foi publicado, então, o nosso consenso sobre os medicamentos inapropriados. Na União Europeia, eles têm utilizado essa lista, que é o PRICOS. Eles publicaram essa lista para medicamentos, né, potencialmente inapropriados para idosos em países da União Europeia, certo? Em 7 países da União Europeia também tem sido bastante utilizado. E aí vocês perguntam, mas realmente é prescrito esses medicamentos inapropriados para idosos? Não é muito, assim, teórico? E aí aqui eu trago para vocês 2 estudos mostrando que não. Então, olha só, esse primeiro estudo aqui, ó, publicado recentemente, em 2019, feito na Atenção Primária de Belo Horizonte, em Minas. Eles incluíram 277 idosos no estudo. Desses 277, eles observaram que 53,7% destes tinham algum medicamento dito inapropriado pelo critério de Beers, e 55,9% desses idosos tinham algum medicamento inapropriado pela nossa lista do consenso brasileiro. Então, se vocês olharem aqui, eles avaliaram, né, isso pelo BIRS, pela lista da União Europeia e pela nossa lista de consenso brasileiro. Okay? Então, mostrando que realmente, olha, mais de 50%, independente de qual dos critérios, qual lista você use,
desses idosos estão sujeitos à prescrição de medicamentos inapropriados ou potencialmente inapropriados. Um outro estudo que eu trago aqui para vocês, que foi publicado aqui em 2020, né? E esse estudo foi feito num hospital universitário também, em Minas Gerais. Eles incluíram 255 idosos e 58% desses receberam prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados. Ou seja, é extrema importância a gente conhecer essas listas, esses medicamentos inapropriados, o porquê que esses medicamentos são inapropriados, caso esteja na prescrição, se tem como trocar ou então como a gente vai monitorar para que não cause, na verdade, problema para esse paciente. Porque às vezes a inclusão de um medicamento inapropriado vai trazer uma reação adversa, vai trazer uma má adesão. E apesar dessa prescrição ser para uma condição clínica, ela vai trazer outras mais condições clínicas e vai acabar, na verdade, sendo prejudicial do que não vai, né, auxiliar esse paciente. Esse estudo ainda ele traz aqui alguns fatores de risco, né, quem foram os pacientes que tiveram mais aí porcentagem, presença de depressão e polifarmácia. E um fator de proteção é aqueles pacientes que estavam internados na unidade de geriatria, nesse hospital, porque os geriatras normalmente conhecem essas listas e acabam aí não fazendo a prescrição desses medicamentos potencialmente inapropriados. Bom, polifarmácia, prescrição de medicamentos inapropriados, podendo levar, na verdade, uma diminuição de qualidade de vida, aumento de reação adversa nesses pacientes. Então, hoje a gente discute muito a desprescrição desses medicamentos. O que é desprescrição? É o processo de redução da quantidade de medicamentos considerados desnecessários, algumas vezes futilidade terapêutica que a gente chama. São considerados desnecessários após uma revisão dos objetivos do tratamento, avaliação de riscos e benefícios em conformidade com cada caso. A gente vai ver como isso acontece. Trouxe aqui para vocês um trabalho publicado, né, no JAMA em 2015 sobre o processo de desprescrição e, com isso, a redução da polifarmácia inapropriada. Recomendo que todos vocês façam uma leitura cuidadosa desse artigo, que mostra aí muito bem o como, né, essa polifarmácia causa problemas para os pacientes e como a desprescrição pode trazer, na verdade, benefícios. Então vamos dar uma olhada aí com cuidado do que ele fala e qual seria o processo de desprescrição. Ele traz para a gente 5 pontos que seriam os 5 pontos fundamentais para que ocorra a desprescrição. Então vamos passar por todos eles aí para vocês saberem. O primeiro, verificar se todos os medicamentos que o paciente está atualmente tomando e os motivos pelo qual o paciente toma esse medicamento. Então, pegar todos os medicamentos, pedir para o paciente que traga todos os medicamentos na consulta, né? E informar e saber o porquê que ele toma esses medicamentos, né? Se foram prescritos por um outro médico, um outro clínico, ou se é automedicação. Se ele tem medicamentos prescritos e não vem tomando adequadamente, uma falta de adesão, olhar mais cuidadosamente para essa adesão, perguntar se é por causa de preço, por causa de efeito colateral, porque ele não consegue tomar adequadamente o medicamento. Segundo ponto, já sabemos quais medicamentos o paciente toma, se toma adequadamente, se foi prescrito ou não. Nós vamos considerar o risco geral de dano induzido por esses medicamentos. Então, vamos avaliar o risco de que forma? Qual é o número de medicamentos?
se ele usa medicamentos de alto risco, se ele já teve alguma toxicidade, se ainda se está tendo algum tipo de reação adversa e outros fatores importantes para considerar. Idade acima de 80 anos, comprometimento cognitivo, várias comorbidades, abuso de substâncias, vários médicos, ou seja, vários prescritores e não adesão passada ou atual. Tendo esse olhar, a gente vai para o próximo ponto, que é o terceiro. Esse ponto é o mais nevrálgico da história, que é avaliar cada medicamento por sua elegibilidade para ser descontinuado. Não é uma coisa simples, né? Mas terá que ser avaliado ponto a ponto. Então, dano renal potencial de um medicamento supera claramente qualquer benefício potencial. O medicamento de controle de doenças ou sintomas é ineficaz ou os sintomas estão completamente resolvidos. É improvável que a droga preventiva confira qualquer benefício importante para o paciente sobre a vida útil restante do paciente. 3 pontos principais a serem avaliados, certo? O sintoma está controlado ou está resolvido? Esse medicamento que ele está tomando pode causar um dano renal? Essa droga, esse medicamento que está sendo dado, né, preventivamente, vai realmente trazer benefício para esse paciente? E aí aqui tem alguns pontos que a gente deveria fazer para identificar ou eleger quais medicamentos que podem ser descontinuados. Identificar medicamentos prescritos para um diagnóstico não confirmado, identificar medicamentos prescritos para contrariar os efeitos adversos de outros medicamentos. Identificar medicamentos para evitar em pacientes mais idosos, por exemplo, hipertensão, diabetes, a gente vai ver isso. Identificar medicamentos contraindicados em pacientes específicos, por exemplo, beta-bloqueador em paciente com asma. Identificar medicamentos que causam efeitos adversos bem conhecidos, por exemplo, constipação com antagonista de cálcio. Perguntar, você ainda está com sintoma? Tosse, dor de cabeça, dispepsia? Então, começar a ver os sinais e sintomas relativos às doenças e comorbidades que esse paciente tem. Determinar as expectativas e preferências dos pacientes. A qualidade de vida atual é mais importante do que o prolongamento da vida ou prevenção de futuros eventos mórbidos. Identificar medicamentos improváveis de conferir benefício durante a vida. E perguntar ainda, além dos efeitos colaterais, existem outras preocupações que você tem com seus medicamentos? Por exemplo, dificuldade de deglutição de comprimidos, isso é muito importante. Alto custo desses medicamentos. Ah, olha, é muito difícil para mim, eu tomo varfarina e eu não gosto de ficar indo monitorar. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. Avaliamos todos os medicamentos, observamos possíveis medicamentos que possam ser descontinuados. Elegemos aqui alguns medicamentos que poderiam ser descontinuados. Vamos priorizar alguns medicamentos para descontinuação, certo? Primeiro, aqueles com maior prejuízo e menor benefício. Segundo, as mais fáceis de descontinuar, ou seja, com menor probabilidade de reação de abstinência ou de recuperação da doença. E terceiro, aqueles que o paciente está mais disposto a descontinuar. Priorizamos. Vamos descontinuar. Quando se escolhe medicamento para descontinuar, tem 3 aqui que vou descontinuar. Eu não vou descontinuar os 3 ao mesmo tempo. Eu tenho que cessar um medicamento por vez e observar como que a retirada desse medicamento, né, vai alterar problemas, vai melhorar a qualidade de vida. Então, a gente tem que acessar um por vez e avaliar os danos e benefícios, né? E, se necessário, corrigir, talvez voltar ao medicamento. Isso a gente vai um por vez avaliando. Tem que comunicar o plano, né, que vai ser feito dessa desprescrição e documentar completamente os motivos e os resultados de desprescrever.
Então, essas seriam as 5 fases, né, que teria que passar o paciente e o médico avaliando para ter essa desprescrição. O artigo ainda traz para a gente esse algoritmo, que fica muito mais fácil do que ficar vendo essas 5 fases. Então, aqui ele coloca as fases, certo? Que não tem benefício, por exemplo, tem uma toxicidade importante, ou não tem indicação aquele medicamento, ou a doença, né, que ele tinha está com sintomas estáveis, ou não tem mais sintomas, ou que os eventos adversos, né, são importantes. E aí você vai respondendo essas questões, chegando aqui, né, essa droga pode ser descontinuada? Se sim, vamos fazer descontinuar. Os sintomas estão estáveis ou inexistentes? Se sim, você descontinua, né, essa droga. Se não, você talvez tenha que recolocar essa droga no tratamento, esse medicamento no tratamento. Esse algoritmo é bastante interessante, bastante importante aí para nos dar uma diretriz, né, um caminho para a desprescrição. Como exemplo, eu trago aqui para vocês esse trabalho, né, que é um estudo de caso, tem vários estudos de caso saindo na literatura aí, por exemplo. Nesse caso, é um paciente em cuidado paliativo idoso, que foi feita, então, uma avaliação de desprescrição, né? Foi uma consulta farmacêutica junto depois com o clínico para a gente fazer a desprescrição. Então, num primeiro momento, aí, esse paciente tomava 5 medicamentos, aspirina, simvastatina, levotiroxina, entre outros, furosemida. Aqui está a indicação de cada um deles. Então, aspirina, né, para proteção cardíaca, furosemida, edema, para hipotiroidismo, hipercolesterolemia, e esses dois aqui, ó, finasterida, né, e tirazolim para hiperplasia prostática. Após consulta, esse paciente já em cuidado paliativo, ficou somente a prescrição de levotiroxina. Então, foi uma desprescrição, eu acho, grande nesse caso, né, tirando 6 medicamentos somente para um medicamento. Então, depois, se vocês quiserem consultar esse estudo de caso aqui, ele é bem interessante aí, trazendo as respostas clínicas, inclusive, desse paciente. Ok? Aqui é um trabalho publicado no Brasil em 2019, que é um trabalho de uma revisão, é uma revisão integrativa, né, em pacientes, na verdade, em cuidados paliativos oncológicos, e observando aqui percentual de prescrição e desprescrição. Se a gente olhar aqui, né, a gente tem bastante desprescrição, isso não só em paliativo, mas nos idosos, a gente observa isso nos trabalhos também, de antihipertensivos, de medicamentos para hipercolesterolemia, como as estatinas, certo? A gente tem também aqui, ó, medicamentos de Alzheimer, entre outros. Então, aqui é bastante importante para vocês terem uma ideia da frequência, ou quais medicamentos, né, tem, em qual classe terapêutica aí tem sido a desprescrição normalmente. Isso bate com a literatura, é uma revisão integrativa para cuidado paliativo, mas também bate em relação a idosos. Já existe, só para vocês terem ideia, site só apps, né, só de desprescrição, para vocês terem uma ideia. E essa desprescrição, ela está intimamente ligada à adesão à farmacoterapia, uma vez que a polifarmácia é um exemplo de fator que contribui à não adesão à terapia, né? Outra coisa que a gente tem que observar na adesão à farmacoterapia nesses pacientes é a frequência dessas doses. Tentar deixá-las mais próximas possíveis, claro, vendo, né, se não tem interação medicamentosa, para não ter várias tomadas ao dia. Tratamentos de longa duração.
Às vezes as pessoas esperam que a eficácia do medicamento seja rápida, então, olha, eu tomei aí 3, 4 dias, não deu nada, eu paro de tomar. Então essa aí é uma informação importante para dar para o paciente se o efeito vai ser a curto prazo, a longo prazo. Tratamentos caros muitas vezes são descontinuados e reações adversas, né? O paciente passa mal com o medicamento, ele para de tomar. Em relação ao idoso, uma coisa muito importante são as dificuldades físicas e cognitivas que esse idoso possa ter em relação aos medicamentos que ele vai tomar, baixo nível socioeconômico, atitude negativa, né, com os medicamentos. Esse medicamento não faz nada, e inclusive isolamento social nessa faixa etária. Para finalizar, eu trago um caso clínico aqui para vocês, para a gente ver aí uma etapa de desprescrição, tal. Então, olha, Dona Maria, 80 anos, hipertensa e diabética, ela estava em uso de captopril, 25 mg 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida, 25 mg uma vez ao dia, hipertensa, né? Metformina, 500 mg 2 vezes ao dia, diabetes. Clonazepam, 2 mg uma vez ao dia, devido à insônia. E desclorfeniramina, 2 mg 4 vezes ao dia, porque ela tem uma rinite descrita. Ela queixa-se de retenção urinária e boca seca. Além disso, refere-se ter episódios de queda nos últimos meses. Se a gente avaliar, as doses administradas estão corretas e o paciente realmente necessita dos medicamentos em questão, né? Não há interações medicamentosas que provoquem esses efeitos. E segundo os critérios de Beers, a Dona Maria não poderia estar utilizando clonazepam, que é um benzodiazepínico de longa duração, e a desclorfeniramina, né, que é o antihistamínico de primeira geração. Então, o que a gente vê aqui? Pelo critério, teria uma desprescrição nesse caso? Não, porque a gente avaliou que todos os medicamentos são necessários, a gente não conseguiria fazer essa desprescrição. Mas a gente viu que tem medicamentos, né, que estão dentro do critério de Beers e que seria salutável a gente fazer essa modificação. Então, vamos lá. O clonazepam, que é um benzodiazepínico de longa duração, no geral, ele aumenta o risco de queda, então deve-se discutir com o clínico, com a equipe multidisciplinar, né, essa terapia desse benzodiazepínico. Ela relata o aumento de quedas, né, e isso porque os idosos têm uma sensibilidade aumentada aos benzodiazepínicos e uma metabolização reduzida, podendo causar quedas e fraturas. Então, isso teria que ser discutido, né, na equipe multiprofissional, junto com o clínico prescritor, para ver possíveis alterações nessa classe terapêutica. E em relação, né, esse antihistamínico de primeira geração, a gente sabe que ele tem ele é altamente anticolinérgico, né, tem um clearance reduzido nos idosos, fazendo então essa sensação de boca seca que ela relatou. E a sugestão então seria a troca por um antihistamínico de segunda geração, como por exemplo a loratadina, que não teria esse efeito anticolinérgico alterado. Então, a gente observa aqui nesse caso que, primeiramente, a gente fez a avaliação da necessidade desses medicamentos para ver se seria necessário a desprescrição. Posteriormente, então, nesse caso, a gente avaliou por Beers, mas poderia ser pelo consenso brasileiro ou pela lista europeia ou mesmo pelo Start-Stop, né, o risco dos medicamentos que ela estava tomando em relação a medicamentos inapropriados para os idosos. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, dando uma diretriz aí em relação a essa prescrição, aos cuidados que nós temos que ter com os idosos dos medicamentos inapropriados, a falta de adesão e sempre lembrar da desprescrição, porque muitas vezes a desprescrição vai trazer um conforto, uma qualidade de vida melhor a esse idoso do que ele ficar com uma polifarmácia. Estou à disposição de vocês, agradeço a atenção de vocês. Então, novamente, né?
Eu fico na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, deixo o meu e-mail aqui. Meu laboratório é o Laboratório de Farmácia Clínica, o CLIFAR. E se vocês quiserem seguir a gente aí nas redes sociais, é o CLIFAR que a gente aparece. Muito obrigado, estou à disposição. Caso vocês tenham dúvida, pode mandar e-mail, pode nos chamar que a gente tenta conversar. Muito obrigada.